que eu queria falar sobre essas duas coisas, né? A noção de tempo e a de espaço, principalmente a noção de tempo, né? Por isso que não é à toa que no princípio aí do vídeo o Peter Fonda jogando o relógio fora. A contracultura percebeu isso já em toda a revolução cultural dos anos 60 e 70, a pensar e perceber que a nossa noção de tempo estava equivocada, né? Que a nossa noção de tempo, ela era uma noção de tempo, ela é uma dessas noções que, de uma forma ou de outra, são alicerce para tudo o resto que a gente faz. E o que eu tô falando? A gente tá falando do tempo diacrônico, que é diferente do tempo sincrônico ou do tempo cíclico, da noção de que o tempo se repete, que a temporalidade é percebida como algo análogo ou algo, né, que imita, e a duração, né, do tempo funciona assim, tal como tudo na natureza, tal como uma planta nasce, morre e cresce, tal como uma onda batendo diversas e diversas vezes na mesma pedra e quebrando, tal como o sol e a lua nascem e se põem. E você vai vir latir, né, filho? Ah, não quis vir. Você também não? Ótimo. Estamos na costa de dentro. Faz tempo que eu não venho pra cá. E vejam só que interessante, né? Essa noção de tempo que tenta entrar em harmonia com as forças da natureza, com os fenômenos da natureza, com a tudo aquilo que habita e coabita com a gente, ou seja, essa noção interespecífica, interespécies, não só espécies animais, como espécies vegetais, como todas as outras formas de vida que se organizam da mesma maneira, se manteve em harmonia, em coesão, em sintonia com todas as outras forças e outras formas de viver há milhares de anos. E nós, em questão de, vamos aí tomar só como desde o Renascimento, Reforma, Revolução Francesa, Revolução Industrial, tomar aí como os últimos 300, 200 anos a gente conseguiu destruir tudo isso que tantas e tantas outras culturas preservaram. E por isso não é à toa que eu tô vindo nesse lugar, que é um lugar maravilhoso, que é a Costa de Dentro, com esses guarapuvus lindos, que é um lugar preservado. Então vejam que paradoxal, a gente, enquanto civilização, criou uma noção de tempo que ruma para o futuro, que sempre vai para frente, que é o tempo do progresso, que é o tempo diacrônico, um tempo linear, um tempo que tem passado, presente e futuro, e estamos sempre rumando para o futuro. E uma outra noção de tempo, que é o tempo, esse tempo cíclico, esse tempo sincrônico, que entra em harmonia com a natureza. Só para vocês verem que tem asfalto até aqui. Depois daqui não tem mais. Então, queria só pegar essa vista para vocês. É linda, né? Então, será que não seria interessante a gente reinterpretar a nossa noção de tempo? Repensar a nossa noção de tempo, a nossa noção de como a gente pensa o tempo, como a gente interpreta o tempo, a rever que essa noção de um tempo
que se pensa em direção a um futuro que a gente sempre imaginou como um futuro ideal, que estamos todos caminhando para rumo a uma direção onde tudo será perfeito, lindo, maravilhoso, harmônico, que essa é a aposta do capitalismo, né? Um dia todos viveremos em harmonia perfeita, que a mão do mercado, invisível do mercado, vai atuar e todas as pessoas serão felizes e a competição vai produzir uma situação de igualdade, de boa distribuição de renda, etc, etc. Acho que a gente já está no momento para entender que esse ideal não deu certo, né? Que o capitalismo e o desenvolvimento econômico não tem como, matematicamente, a não ser produzir miséria, sofrimento, má distribuição de renda, sem, claro, mas mesmo com a atuação do Estado, atuação, intervenção e administração do Estado, sociedade civil. E o tempo diacrônico, esse tempo futuro do progresso, foi inventado nessa era chamada modernidade, principalmente pelo catolicismo e pelo capitalismo, que buscou reinventar e reinterpretar a noção de tempo, o tempo feudal, o tempo do mercantilismo, o tempo das tradições, né? E reinterpretar e traduzir ele como um tempo arcaico, um tempo a ser, né, esquecido, a ser jogado fora. Que dali pra frente, daquele momento pra frente, o tempo da modernidade seria o tempo a ser considerado como o início dos tempos, né? O início de um novo tempo da humanidade. E aí, né, aquela velha história, você tem um tempinho para ouvir a palavra do capitalismo? Você tem um tempinho para ouvir a palavra do evangelho? É isso que o capitalismo faz, né? Ele bate na sua porta, onde você está quieto, onde você não concorda com esse tipo de estilo de vida, onde você não concorda com essa noção de tempo e essa noção de desenvolvimento humano. E mesmo assim, aqui, né, num maravilhoso lugar como esse, a palavra da modernidade chega e as pessoas se vendem, as pessoas querem aderir a esse tempo, porque ele é, claro, tentador. Se você tem condições, se você tem privilégios, se você tem condições de sobreviver bem e comprar uma terra aqui que é caríssima, por exemplo, e vir se isolar ou pagar um aluguel aqui, que é caríssimo, e se isolar, você vai ficar feliz e achar ótimo. Obrigado, modernidade, obrigado, capitalismo. Apesar que, claro, se faz toda a crítica, né? As pessoas que vivem aqui fazem essa crítica ao capital, mas gostam de viver aqui, se isolar e ter as vantagens que a modernidade e o capitalismo traz a elas, principalmente por elas poderem se isolar e esquecerem de tudo aquilo que é resultado dessa escolha delas, que é a miséria do outro. Enquanto você é responsável diretamente pelo aquele que o outro não tem. Ou como Proudhon disse, a propriedade privada é um roubo. É um roubo na origem, é um roubo enquanto ela existe, é um roubo enquanto o Estado promove e protege a propriedade privada. Então, porque a propriedade privada foi exatamente isso. A propriedade privada foi a invenção de um novo mundo, um mundo onde se defendia e ainda se defende que todos e todas teriam direito à propriedade privada. E aí hoje a gente está falando de fome, né? A gente está falando de miséria, está falando de pessoas que não têm o que comer, que dirá ter uma propriedade privada, como um carro, uma moto, uma casa, um terreno, né? Não demos certo. Nosso estilo, nosso modelo de civilização, nosso modelo cultural não deu certo, né? E o tempo, essa noção de tempo diacrônico,
precisa ser revista, a gente precisa repensar a noção de tempo que a gente defende, que a gente exercita. E por isso que tá aí um dos pontos centrais que eu acho para ser pensado em toda a influência que a gente teve da contracultura, da rebeldia, de todo pensamento subversivo. Quando eu era pequeno, uma das coisas que mais me deixava doente, mal, triste, por exemplo, era ter que acordar todo dia, um grande dia da marmota, vejam aí, ou um grande dia depois de horas. São dois filmes excelentes, é um Feitiço do Tempo, ou Dia da Marmota, e o filme Depois de Horas. Assim, eu amo esses filmes que eles traduzem muito bem, ou A Boneca Russa também, uma outra série ótima. Tem muitos filmes que falam sobre isso, né? Sobre a repetição infinita de um mesmo dia, que é uma analogia ótima. Eu não consegui escapar do mesmo dia, todo dia acordar no mesmo dia, né? Onde todas as coisas acontecem exatamente da mesma forma. Essa é uma analogia ótima com essa sensação eterna e angustiante do moderno de viver num grande dia da marmota, né? No eterno dia da marmota, né? Num dia de eterna repetição cíclica das mesmas coisas, numa eterna sensação de déjà vu ou déjà vu. E sempre quando eu tenho uma sensação de déjà vu, né, de já ter visto exatamente aquela mesma cena naquela mesma sequência, me dá uma angústia absurda. Eu fico muito irritado quando isso acontece. E perturba, né? Uma situação, uma sensação absurdamente perturbadora pra mim. Porque quando eu era pequeno, o que mais me perturbava era ter que ir pro colégio exatamente na mesma hora, pegar o mesmo ônibus, ver as mesmas pessoas, repetindo os mesmos comportamentos, na mesma sequência, no mesmo horário, tudo exatamente igual. Esse tédio da repetição, né? A repetição exatamente do mesmo, era esse conflito o que nos vendem enquanto uma sensação de evolução, uma sensação de progresso, e uma sensação de que devemos, para ser felizes, para a gente estar o tempo todo indo em direção a algo melhor, algo que tem adiante, até um futuro que no dia seguinte vai ser melhor. Essa sensação entra em conflito com aquilo que o capital, com aquilo que a nossa sociedade nos vende como correto, que é repetir todo santo dia a mesma coisa. E isso produz, né, doença mental, produz sofrimento nas pessoas, a verem que não estão conseguindo sair da mesma situação, uma situação de sofrimento, uma situação de miséria, por exemplo, de pobreza, ou uma situação que nos leva a uma sociedade absurdamente depressiva porque está sempre querendo e buscando o mesmo, né? Buscando a mesma idade, a homogeneização, a uniformização, mas ao mesmo tempo exalta e promove a individualidade, o individualismo, o ser diferente, o se destacar no meio da multidão. É uma sociedade, como disse Deleuze-Guattari, esquizofrênica, né? E a minha dica para falar sobre tempo cíclico, tempo sincrônico, a nossa dependência e escravidão do ritmo de vida moderna, do estilo de vida moderno ocidental, desse tempo, né, que é o tempo da linha do tempo linear em direção ao futuro, ao progresso, ao como eu falo às vezes em aula, como é o tempo dessa espécie de trem desgovernado rumo ao precipício, que é chamado de futuro pela nossa civilização moderna, ocidental, branca. Se chama um documentário que infelizmente eu não vou lembrar agora de cabeça o nome do diretor, nem do nome do livro que é referência, mas se chama Da Servidão Moderna. É assim, ó.
só vejam, né? Vejam o filme. Não vou nem comentar muito, mas fala sobre tudo isso e muito mais.